Bom dia, pessoal! Hoje nós iremos concluir o nosso capítulo 9, né? Concluir a parte explicativa do conteúdo, que fala da estrutura da matéria. Mas antes da gente concluir, vamos fazer uma breve recapitulação aqui. Então, nas aulas anteriores, nós conhecemos um pouco a respeito da estrutura básica da matéria, que é o átomo. Nós vimos que esse átomo, né, o modelo atômico, ele passou por diversas transformações. Então, antigamente, né, se achava que o átomo ele era uma partícula indivisível. Só que hoje já se sabe que o átomo ele é divisível, né, porque ele é formado de algumas partes. Nós vimos que ele tem um núcleo, né, que é onde vai se concentrar a massa do átomo, formada por prótons e nêutrons, né, prótons com carga positiva e nêutrons sem carga. E a gente viu que na eletrosfera, de acordo com as camadas eletrônicas, né, vão ficar dispostos os elétrons, que vão ser os elementos com carga negativa daquele determinado átomo. Então, hoje nós iremos dar continuidade aqui falando a respeito, né, dos átomos também e de elementos químicos. Então, como a gente já viu, na natureza, dois elementos químicos distintos com o mesmo número atômico, eles não podem existir. Então, por quê? O número atômico ele é a identidade do elemento. Então, se determinado elemento químico ele tem número atômico 10, somente esse elemento químico vai ter esse número atômico, porque é a identidade dele. Vocês vão ver melhor no próximo capítulo de tabela periódica que ela é organizada numa ordem crescente de número atômico. Então, cada elemento químico vai ter o seu número atômico específico apenas para ele. Só que existem na natureza elementos com um ou outro número igual. Elementos que, no caso, que são, digamos assim, existem átomos diferentes para o mesmo elemento químico. E é isso que a gente vai conhecer agora nessa aula, né? Nós vamos ver algumas diferenças que existem entre os átomos de um mesmo elemento, né? Porque o elemento químico ele tem um número atômico específico para ele. Só que diferentes átomos desse elemento eles podem apresentar uma quantidade diferenciada, né, da estrutura dele. Então, a gente vai conhecer um pouco agora a respeito dos átomos chamados de isótopos. Então, quem são esses átomos chamados de isótopos? Eles são átomos com o mesmo número de prótons e massas diferentes. Eles são, portanto, elementos químicos iguais. A isotopia é muito comum na natureza. Por exemplo, no caso do oxigênio, que possui dois isótopos com diferentes números de nêutrons e massa. Então, um exemplo mais comum que a gente pode dar para isotopia, né, ou seja, para átomos que são isótopos, é com o elemento químico oxigênio. Então, observe que nessa imagem a gente tem o mesmo elemento químico, que é o oxigênio, só que ele possui átomos diferenciados. Ele vai ter o oxigênio com o número atômico 16, o oxigênio com número atômico 17 e o oxigênio com número atômico 18. Então, é o mesmo elemento químico, só que são três átomos distintos. Por que a gente vai dizer que eles são isótopos? Então, observem que a quantidade de elétrons, que está representado pela bolinha azul, e a quantidade de prótons, representados pela bolinha verde, é igual. Então, mesmo que eles sejam diferentes no número de nêutrons, né? O oxigênio 16 tem 8 nêutrons. O oxigênio 17 tem 9 nêutrons e o oxigênio 18 tem 10 nêutrons, mas a quantidade de prótons e elétrons não vai variar, porque a gente já viu que a quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons e é a mesma quantidade do número atômico do elemento, né? Então, é, o, o, o átomo ele vai diferenciar somente na quantidade de nêutrons, mas a quantidade de prótons é igual. Então, vocês podem até lembrar isótopo, o P, né, de isótopo, vocês lembram de próton. Isótopos são átomos diferentes de um mesmo elemento químico, mas que possuem a quantidade de prótons igual. Já os átomos isóbaros, eles são átomos que possuem o mesmo número de massa, mas não têm o mesmo número atômico. Isto é, são elementos químicos diferentes. Então, como é que isso vai acontecer? Isso é possível devido à compensação da variação dos números de prótons e nêutrons do núcleo dos átomos. Então, nós estamos vendo aí dois elementos químicos diferentes. A gente tem o cálcio e o argônio. Aí observem que a quantidade de prótons vai ser diferente. O cálcio tem 20 e o argônio tem 18. A quantidade de nêutrons também vai ser diferente. O cálcio tem 20 e o argônio vai ter 22. Só que se a gente for somar, né, 20 com 20 aí no cálcio e 18 com 22 no argônio, né, somar essa quantidade de prótons e nêutrons, vejam que a massa vai dar 40. Então, eles são elementos químicos diferentes, são átomos diferentes, mas que têm o mesmo número de massa. Então, isso quer dizer que eles são átomos isóbaros. Isóbaro quer dizer que eles têm a massa igual, mesmo que eles sejam elementos químicos, né? Ou seja, átomos diferentes, mas eles têm a massa igual.
Já os isótonos são átomos que eles vão ter a quantidade de nêutrons iguais, então mesmo eles sendo elementos químicos diferentes também. A gente tem o magnésio e a gente tem o sódio, representado pelo símbolo Na. Vocês vão ver melhor a respeito desses símbolos lá no conteúdo de tabela periódica, que é o próximo conteúdo que a gente vai trabalhar. Então vejam que a quantidade de nêutrons é igual para os dois, 12 e 12. Mesmo que a massa seja diferente, mesmo que a quantidade de prótons também seja diferente, mas eles ter o número de nêutrons iguais é o que vai determinar eles sendo átomos isótonos. Então, vocês vão responder agora a atividade que eu mandei em PDF e vão enviar para mim até o dia 22 de maio. Essa atividade ela vai ser relacionada a esse conteúdo, né, que a gente está vendo aqui, de átomos isótopos, isótonos e isóbaros, e também vai ser relacionado com a questão da distribuição eletrônica que a gente viu na aula passada. Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, que eu explico para vocês, caso vocês não entendam alguma coisa, né, ficar com dúvida no conteúdo, vocês podem me chamar no WhatsApp que eu tiro a dúvida de vocês. Então, tenham bons estudos e por hoje era só. Bom dia.